Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai resolver questões da disciplina de matemática aplicada pela Banca Vunesp, em questões aplicadas pela Banca Vunesp para o cargo de guarda municipal, tá? Para que você tenha a noção de como que a Vunesp cobra esse assunto em provas e para que você consiga treinar e conseguir a aprovação. E aí, a primeira questão que a gente vai resolver, pessoal, aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2022 para a Prefeitura de Osasco, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de Guarda Civil Municipal. E a questão diz o seguinte, que em uma empresa, 30% dos funcionários têm idade superior a 60 anos e, entre eles, 20% está de licença médica. Dos demais funcionários, apenas 6 estão de licença médica, o que corresponde a 4% do total de funcionários da empresa. O número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica é, e aqui a gente tem as opções, letra A 10, letra B 9, letra C 8, letra D 7 e letra E 6. E aí, para resolvermos essa questão, pessoal, a gente vai usar a regra de 3, tá? Para que a gente possa resolver essa questão. E a gente vai usar os dados que a gente já tem para descobrir os dados que a gente ainda não tem e aí sim a gente caminhar para a resolução dessa questão. Então a gente pode observar aqui que 4%, pessoal, 4% corresponde, 6 funcionários correspondem a 4% do total de funcionários da empresa. Então a gente pode falar que 6 funcionários corresponde, através da regra de 3, a 4% do total de funcionários da empresa. E aí, utilizando de grandeza embaixo de grandeza, né, como pede a regra de 3, se a gente sabe que 6 funcionários corresponde a 4% do total de funcionários, quanto corresponderia a 100% dos funcionários? Então, aqui, 6 corresponde a 4% e x corresponde a 100%. Fazendo essa conta, pessoal, a gente tem, multiplicando cruzado, a gente tem que 4x é igual a 6 vezes 100, multiplicando cruzado como pede a regra de 3. E aí, 4x é igual a 600, logo a gente tem que x é igual a 600, aqui o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, 600 dividido por 4. Logo, a gente tem que x é igual a 150. Ou seja, o número total de funcionários dessa empresa é 150. Tá? A gente utilizou a regra de 3, a gente sabia que 4%, 6 funcionários correspondiam a 4% do total de funcionários, a gente tem que 150 funcionários corresponde ao total, a 100% do número de funcionários daquela empresa. Então, 150 funcionários é o total de funcionários daquela determinada empresa. Dando continuidade, pessoal, dando seguimento aqui, a gente vai usar que a gente já descobriu o número total de funcionários, né? Agora a gente vai descobrir qual o percentual de funcionários idosos, né? Qual o percentual de funcionários acima de 60 anos que aquela empresa tem. Então, a questão diz que a empresa tem 30% dos funcionários com idade superior a 60 anos, a gente vai saber a que corresponde 30%. Então, a gente tem que 150 corresponde a 100%, 150 funcionários corresponde a 100% do total de funcionários da empresa. E aí, a gente vai descobrir o número de funcionários idosos, que corresponde a 30%. O enunciado deu essa informação e a gente vai utilizar da regra de 3 para descobrir o número total de funcionários idosos acima de 60 anos que a empresa tem. Multiplicando de forma cruzada, pessoal, a gente tem que 150 vezes 30 é igual a 100 vezes x, multiplicando de forma cruzada como pede a regra de 3.
150 vezes 30 dá 4.500, que é igual a 100x. Aqui o 100 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo, então a gente tem que x é igual a 4.500 dividido por 100. Logo, a gente chega no resultado. Dividir por 100, a gente corta 2 zeros, né, pessoal? Então, fica 45, né? A gente tem aqui que o número total de funcionários acima de 60 anos é 45. Então, aqui são os funcionários idosos, né? Que são acima de 60 anos. Agora, pessoal, a gente descobriu o número total de funcionários idosos. E para que a gente chegue na resolução da questão, a questão pede o seguinte: o número de funcionários com idade superior a 60 anos que estão de licença médica. A gente tem a informação do enunciado que 20% dos funcionários idosos, né, estão de licença médica. Então, a gente vai calcular 20% do total de funcionários idosos. Então, a gente vai calcular 20%, quanto é 20% de 45? 45, pessoal, funcionários, corresponde a 100% dos funcionários idosos, dos funcionários acima de 60 anos. E aí, 20% desses funcionários, desse total de funcionários idosos, é o que a gente quer descobrir. Multiplicando de forma cruzada, a gente tem 45 vezes 20 é igual a 100 vezes x. 45 vezes 20, pessoal, dá 900. 900 é igual a 100x. Logo, a gente tem que x é igual a 900 dividido por 100. O x aqui, o 100 aqui está multiplicando o x, ele passa para cá dividindo. Logo, a gente tem que x é igual a 9, né? Dividir por 100, você corta 2 zeros. E aí a gente tem que x é igual a 9. Então, pessoal, a gente chegou no resultado da seguinte maneira. Primeiro a gente descobriu o número total de funcionários da empresa, que são 150 funcionários. Depois a gente descobriu, utilizando dessa informação, a gente descobriu o percentual, né, o número de funcionários idosos, né, que a gente descobriu que são 45. E depois a gente descobriu dos funcionários idosos, o percentual, a gente descobriu quantos estavam afastados de licença médica. A gente descobriu que 20% do total de funcionários idosos é 9, então a resposta correta para essa questão é a letra B. 9 funcionários com idade superior a 60 anos estão afastados de licença médica. E agora vamos passar para a questão número 2, que também é uma questão da mesma prova, né, aplicada pela Banca Vunesp no ano de 2022 para a Prefeitura de Osasco, né, para o cargo de Guarda Civil Municipal. O enunciado da questão diz que em um depósito há 120 caixas, né, das quais 3/5 são de papelão, 33 de plástico e as demais de madeira. Em relação ao número total de caixas, as de madeira correspondem a... Então, pessoal, a gente vai resolver aqui uma questão envolvendo frações, né? Da mesma maneira, a gente vai pegar os dados que a gente tem para descobrir os dados que a gente ainda não tem. E aí sim, a gente caminha para a resolução dessa questão. Então, a gente vai usar as seguintes informações. A gente tem que 120 é o total de caixas. 120 é o total, né, de caixas que há nesse depósito. 3/5 dessas caixas são de papelão.
Então, a gente tem aqui que 3/5 são de papelão, 33 são de plástico, né? Como diz aqui o enunciado, que 33 são de plástico. E as demais caixas são de madeira. Ou seja, a gente já elencou as nossas informações aqui. A gente tem o número total de caixas, que são 120. A gente tem aqui que 3/5 desse total de 120 são de papelão, 33 são de plástico e as demais são de madeiras. E aí o enunciado quer saber quantas caixas são de madeiras, né? De madeira. E aí o enunciado da questão traz as alternativas em fração. Então a gente vai descobrir, pessoal, informação por informação para poder chegar no total de caixas de madeira. Para que a gente possa descobrir o total de caixas de madeira, a gente vai descobrir primeiro quanto corresponde 3/5 de caixas de papelão. Então a gente tem a seguinte informação. Vamos passar para uma outra tela. Em fração, pessoal, o numerador e o denominador corresponde ao número de vezes que você fracionou uma determinada quantidade, tá? E o numerador é o número de vezes que você vai usar uma determinada quantidade. Então, a gente tem aqui 3/5 de 120. 3/5 de 120. Então, a gente tem 120, a gente vai usar um desenho aqui para poder facilitar, tá? A gente tem 120 e a gente vai fracionar aqui o denominador em 5 vezes. Então, a gente vai fracionar aqui, pessoal, em 5 vezes. Então, a gente fracionou 120, que é o total que tem aqui, a gente fracionou em 5 e a gente vai usar 3, né? A gente vai usar 3 partes dessa daqui. Então, essas 3 partes aqui correspondem ao total de caixas de papelão. Para que a gente descubra quantas caixas há em cada compartimento desse, a gente vai dividir 120 por 5. E aí o resultado é 24, ou seja, cada compartimento desse tem 24 caixas. Como a gente usou 3 compartimentos, né, a gente usou 3 partes fracionadas, a gente vai multiplicar 24 vezes 3, a gente vai ter o total de caixas de papelão. Né? Dentro de um total de 120, a gente vai ter aqui o número de caixas de papelão. 3 vezes 24 vai ser o resultado. Então, 3 vezes 24 dá 72, ou seja, são 72 caixas de papelão. Então, aqui a gente já destaca que o número de caixas de papelão são 72. Então, a gente tem 72 caixas de papelão mais 33 de plástico. Né? E a gente soma, então, 72 mais 33 é igual a 105. Ou seja, 105 caixas, sendo 33 de plástico e 72 de papelão. As demais são de madeira. 105 até chegar no total de 120, falta 15. Então, são 15 caixas de madeira. Então, a gente descobriu o número total de caixas de madeira, né? Que são 15, só que as alternativas estão em fração. Então, a gente vai ter que relacionar o número total de caixas ao número total de madeira, né? De caixas de madeira, para que a gente possa chegar na resolução dessa questão. Então, a gente descobriu que são 15 caixas de madeira de um total de 120 caixas. Né? 15 caixas aqui são de madeira de um total de 120 caixas. Mas não tem nenhuma alternativa, né? 15 sobre 120. Então, a gente vai simplificar, pessoal. A gente vai simplificar até chegar numa fração irredutível. E aí, provavelmente, será
a resposta dessa questão. Então, 15 a gente vai dividir por 3 e 120 a gente vai dividir por 3. E aí, a gente vai ter 5. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 120 dividido por 3, pessoal, vai dar 40. Aqui ainda dá para simplificar. Essa fração ainda não está irredutível, então a gente vai dividir 5, só é divisível por ele mesmo, é um número primo, então 5 dividido por 5 vai dar 1. E 40 dividido por 5, pessoal, vai dar 8. Então, a gente chegou aqui em 1/8, que é a resposta. Então, 1/8 é o número, né, total de caixas de madeira em relação ao número total de caixas. E, então, a alternativa correta é a alternativa E. 1/8 é o total, é o número de caixas de madeira em relação ao número total de caixas, respondendo em forma de fração. E aí passamos para a questão número 3, que é uma questão também aplicada pela Banca Vunesp. E aí para a mesma prova, né, para o cargo aí de guarda municipal da Prefeitura de Osasco, aplicada pela Vunesp no ano de 2022. E aí a questão diz o seguinte, que uma determinada máquina produz 8 metros de fio em 3 minutos, e o tempo necessário para essa mesma máquina produzir 520 metros de fio será... E aí, 4 horas e 5 minutos, né, a letra A letra B, 3 horas e 40 minutos, a letra C, 3 horas e 25 minutos, a letra D, 3 horas e 25 minutos e a letra E, 2 horas e 50 minutos. Então, pessoal, a Vunesp sempre cobra muito a mesma linha de raciocínio, né? Regra de 3 e também fração. É o que mais a Vunesp cobra aí nas provas de guarda municipal, como você está podendo ver aqui. Essa questão é mais uma questão que a gente vai resolver por regra de 3, pessoal. Uma máquina ela produz 8 metros de fio em 3 minutos. Aqui, 8 metros e aqui a grandeza de metros e aqui a grandeza de minutos. Quantos minutos, né? O tempo que será necessário para que essa máquina produza 520 metros. Aqui, pessoal. O tempo, então, é o x. E aí, multiplicando cruzado, a gente tem que 8x, pessoal, é igual a 520 vezes 3, multiplicando cruzado como pede a regra de 3. E aí, então, a gente tem que 8x corresponde a 1560, que é o resultado da multiplicação de 520 vezes 3. E aí, então, a gente tem que x é igual. O 8 aqui está multiplicando o x, ele passa para lá dividindo. 1560 dividido por 8. Então, x é igual a 1560 dividido por 8. E o resultado vai ser 195. Tá? O resultado dessa multiplicação, x é igual a 195. 195 o que, pessoal? 195 minutos, né? Então, uma máquina ela produz 8 metros de fio em 3 minutos. E 520 metros de fio ela produz em 195 minutos, tá? A gente utilizou a regra de 3 e descobriu aqui o resultado. Só que a gente vai ter que transformar, pessoal, minutos para horas, né? Aqui a gente tem as alternativas estão em horas, né? Então a gente vai ter que transformar 195 minutos para o resultado em horas. E aí a gente vai passar para uma próxima tela para a gente poder continuar. Então 195 minutos, pessoal, a gente vai ter que transformar em horas. E para transformar em horas a gente divide por 60, né? Que é o correspondente de 1 hora. 60 minutos corresponde a 1 hora. Então, 195 dividido por 60, pessoal, a gente vai ter o resultado de 3,25. Só que aqui tem que ter muito cuidado, pessoal, porque a Vunesp fez uma pegadinha aqui. 3,25 não é 3 horas e 25 minutos, é 3,25 horas. Aqui a gente está transformando de minutos, a gente está pegando 195 minutos e transformando
transformando para horas. A gente está transformando minutos para horas. E aí, a gente tem 3,25 horas e não 3 horas e 25 minutos. Esse 25, pessoal, quer dizer 1/4 de hora. Ou seja, a gente tem 0,25 aqui. Se a gente for transformar 0,25 em minutos, pessoal, a gente multiplicaria por 60. Para transformar minutos em horas, a gente divide por 60. Para transformar horas em minutos, aí a gente multiplica por 60. Esse 0,25, se multiplicado por 60, vai dar 15, pessoal. 15 minutos. Ou seja, 3,25 quer dizer 3 horas e 15 minutos. 3 horas e 15 minutos. Portanto, a alternativa correta, pessoal, 3 horas e 15 minutos. A alternativa correta não é a letra C, como a VUNESP trouxe aqui, 3 horas e 25 minutos. E sim a letra D, 3 horas e 15 minutos. Tá? 3 horas e 15 minutos. E aí, então a gente finaliza, pessoal, essa aula número 1, né, resolvendo questões da Banca VUNESP, para você ver como que cai, como que a VUNESP cobra o assunto de matemática em provas de concurso. A gente vai resolver mais questões, a gente vai ter mais aulas de matemática, e tanto para a Banca VUNESP quanto para outras bancas, né, que aplicam aí provas para o cargo de guarda municipal. Eu peço que você se inscreva no canal para receber essas aulas em breve aí. E também deixe seu gostei se essa aula agregou aí na sua preparação. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima aula.